E o goleiro Matheus Cunha não deve ter seu contrato renovado com o Flamengo. Michael e Everton Cebolinha devem ser negociados na próxima janela de transferência. O Flamengo emite comunicado informando o caso do time Estrela Amadora, que ainda não pagou o que deve ao Mengão. E nesse vídeo eu quero falar sobre esses e mais alguns assuntos. Mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Bom, pessoal, Matheus Cunha, como a gente sabe, nunca foi um goleiro que encheu os olhos da torcida. Apesar de boa parte desse tempo que ele está no Flamengo, ele ficou na reserva, mas quando teve oportunidades, principalmente quando a gente vai lembrar na época do Jorge Sampaoli, ele teve muita oportunidade como goleiro titular. E meu irmão, ele não foi bem, tá? Não foi bem mesmo, pra gente não dizer uma palavra um pouco mais contundente aqui. Por exemplo, eu acho que ele falhou nos gols que o Flamengo tomou do Olímpia, que deu aquela eliminação para o Flamengo. Eu acho que ele não foi bem na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, só para começar. Então, o Matheus Cunha não é nem de perto uma prioridade para o Flamengo de renovação. O Flamengo, nesse momento, tem 3 jogadores que têm um contrato só até 2025. No final do ano, então, se encerra o vínculo com o Flamengo, se assim não acontecer uma renovação. O Matheus Cunha é um deles, tá? Além dele, tem o zagueiro Cleiton e tem também o Varela. O Varela, como a gente sabe, já está tudo muito encaminhado, conversado entre o Flamengo e o agente do lateral direito. Isso deve acontecer após o Mundial de Clubes. Porém, o zagueiro Cleito não deve ficar também no Flamengo e nem o Matheus Cunha, que a informação aí quem trouxe foi o jornalista Venê Casagrande. Lembrando que o Matheus Cunha ele foi promovido para o profissional em 2021, tá? E já disputou 54 partidas, né? Lembrando, sempre na reserva. Então, são poucas partidas sim, mas vale lembrar que ele nunca foi prioridade no time titular, por isso o baixo número de jogos, tá? Para o Mundial de Clubes, por exemplo, o Flamengo vai mandar 4 goleiros, né? Além do Rossi e o Matheus Cunha, vão 2 goleiros ali da base. Mas também, né, só para completar o time, o Flamengo busca então um novo goleiro no mercado. A gente vai ter que ir atrás. E com a saída do Matheus Cunha, ele vai, né, não vai ter lucro nenhum para o Flamengo. A partir do dia 1º de julho, por exemplo, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Isso deve acontecer, porque o Flamengo não se movimentou para qualquer tratativa de renovação. Então, sim, Matheus Cunha deve estar saindo do Flamengo no final da temporada. Continuando falando a respeito de janela de transferência, de vinda, de saída, a gente sabe que o Flamengo está em busca, isso não é mais novidade, está se falando muito na imprensa, que ele procura 2 pontas ali, né, para completar o elenco. Mas a gente sabe que nesse momento existem muitos pontas já no Flamengo. A gente tem Everton Cebolinha, nós temos o Michael, nós temos o Luiz Araújo, nós temos o Gonzalo Plato, o Bruno Henrique joga por ali também, apesar de estar, na maioria das vezes, jogando também como centroavante, mas joga pela ponta. Portanto, quando o Flamengo for em busca de novos reforços, que isso já está acontecendo, tá de olho ali no jogador que pertence ao Milan, tá de olho no Carrascal, que beleza, é meio campista, mas é um reforço que o Flamengo está buscando. Com isso, ele vai precisar o quê? Abrir espaço no elenco, porque você não consegue encaixar tantos atacantes assim. Alguém vai ficar sobrando, vai ficar rodado ali, principalmente durante a lista de relacionados. Por isso, segundo o GE, o Flamengo deve estar abrindo mão, tá? A palavra correta, na verdade, é negociando 2 atacantes. São ele, Michael e Everton Cebolinha, que ambos não têm muita minutagem com o Felipe Luiz. O Cebolinha, na minha opinião, é um jogador mais contundente quando ele está em campo, é um jogador que consegue atacar mais, porém tem um problema físico, se lesiona muito. O Michel, desde que voltou ao Flamengo, lá do Al Hilal, ele não consegue encontrar um bom futebol, oscila muito, sempre, e essa oscilação quase sempre é para menos. Não consegue apresentar realmente nem de perto aquele futebol que ele apresentou no ano que o Flamengo perdeu aquela final trágica para o Palmeiras, que ele jogou muita bola aquele ano com o comando técnico do Renato Gaúcho. Então esses 2 jogadores estão na lista aí do Flamengo para serem negociados. O Michael tem um nome muito forte por rumo da Arábia Saudita, ter uma passagem boa pelo Al Hilal, então quem sabe o Flamengo não consiga negociar ele para lá. O Cebolinha, inclusive, já disse, deixou claro ali que tem um carinho pelo Grêmio, se puder vai voltar para o Grêmio. Eu acredito que o Flamengo, quem sabe, negocie com o Grêmio, que nem de perto é um candidato a ser rival do Flamengo, candidato a atrapalhar o Flamengo nas competições. Na minha opinião, tá? Eu manteria o Everton Cebolinha, que apesar dos problemas de lesões, eu acho que ele consegue ser muito importante e faz aquilo que falta para o Flamengo, muitas vezes que nesse momento só o Luiz Araújo está fazendo, que é o que chute de fora da área. Quando ele está em campo, ele costuma arriscar muito e a gente não tem jogador com essa característica. Então eu manteria o Everton Cebolinha, porém nem ele e nem o Michael devem continuar
no Flamengo após a janela de transferência que vai ser aberta, se não me engano, no dia 10 de julho. Bom, quem acompanhou a rede social do Flamengo viu que ele emitiu uma nota ali, né, meio que de repúdio, falando a respeito do time de Portugal, Estrela Amadora, que cá entre nós é um time com muitos problemas, pelo visto, os internos, né? E é um caloteiro. É a palavra certa que a gente pode dizer, porque o time não pagou o Flamengo por dois jogadores aí, Igor Jesus e André Luiz. E o Flamengo, inclusive, ele foi à FIFA por causa desse débito que o Estrela da Amadora tem com o Flamengo. E agora o Mengão emitiu um comunicado dizendo que o time do Estrela Amadora está fazendo manobras jurídicas para postergar, adiar o pagamento desse débito com o Flamengo. A nota do Flamengo foi essa daqui. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Estrela Amadora de Portugal tem adotado medidas com o claro intuito de postergar o pagamento dos valores devidos pela transferência dos atletas Igor Jesus Lima e André Luiz Inácio Silva, mesmo após diversas decisões favoráveis ao Flamengo na FIFA, incluindo condenação formal em abril, com prazo de 45 dias para quitações de mais de 2,5 milhões de euros, acrescido de juros e multa. O clube português segue inadimplente. Então, além de estar devendo o Flamengo, ele recorreu aí a uma ferramenta jurídica para adiar esse pagamento. Porque, pelo visto, tá, o clube está muito quebrado, não tem condições de pagar, mas é aquilo. Se você não tem condições de arcar com o compromisso, não compre. Não vá atrás. Não fique dando uma de mentiroso. Porque é isso que esses dirigentes são. São incompetentes, são mentirosos, não têm condições, tá, de poder negociar um jogador, de poder negociar uma dívida. E eu acho que isso aí falta da parte deles boa vontade. Porque quando você quer pagar alguma coisa, você dá um jeito. Parcela mais vezes, tem juros, tem multa, beleza, vamos negociar esses juros, vamos negociar essas multas, eu quero pagar e eu consigo pagar desse jeito. Mas se não há uma conversa, o time tá pouco ligando. Isso aí serve de exemplo para o Flamengo, que times pequenos desse porte, bem pequenos, tá? Não dá para negociar jogador, porque você pode receber um calote desse. Bom, para encerrar o vídeo, falar do Bayer Leverkusen da Alemanha, que como noticiei nos vídeos atrás, ele anunciou que vai fazer a pré-temporada no CT do Ninho do Urubu do Flamengo. E com isso, vai aí disputar um amistoso com o time do Flamengo Sub-20. Essa partida deve acontecer entre os dias 18 e 22 de julho. Essa informação é do youtuber Fla Zoeiro. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.